Fala, galera! Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Valeu? Um beijo. SAF no Fluminense. O que você pode dizer em relação a SAF no Fluminense? A gente já debateu isso aqui na mesa aqui algumas vezes, mas é bom trazer um cara também especialista nessa área, né? Que tá por dentro também dessa área, para dar tua opinião, tua análise também em relação a isso. O que você pode dizer? Cara, a primeira coisa que eu acho que tem que deixar claro para todo mundo é que SAF é um tipo de CNPJ. SAF por si é você mudar o tipo da sua empresa e entrar num regime tributário diferente e tal. Não resolve problema nenhum ser SAF. E muita gente já cerca a SAF de uma coisa, um chavão, que ele é preocupante, que é, com o SAF você vai ser sério porque você vai ser gerenciado que nem empresa. Como se não tivesse empresa mal gerenciada. Que nem quando fala assim, tem que botar uma auditoria Big Four para resolver o problema do Fluminense, porque é a auditoria Big Four que vai dizer quais são os problemas do Fluminense. Mas beleza, ela serviu para Americanas, eu falo exatamente esse exemplo. Deu certão para Americanas. A Americanas é empresa e tem a auditoria Big Four. Aqui, ó. Super, super sucesso. Mas o que é importante para a SAF? E vou te falar, vou ser bem sincero. O principal motivo de eu querer meter a cara para falar de canal, por mais que eu já ainda atue no mercado esportivo e tal, é porque eu acho que esse assunto de SAF precisa de mais gente falando com um pouco mais de informação. Porque é muito fácil hoje ludibriar as pessoas. Porque você vira para um tricolor e fala assim, cara, você quer que o Fluminense compita com o Flamengo em contratação? Tem que ser SAF. Acabou. Quem não quer se você ouve um troço desse? Agora, você vender um clube tem uma série de armadilhas que a gente precisa estar atento. E não é que tem que ser contra a SAF ou a favor. Eu não sou nenhum dos dois. Tem que fazer as perguntas certas pro projeto que chegar no Fluminense. E um ponto que a gente pode pegar, é o que a gente fala sempre, que é um ponto positivo, é pegar as experiências que a gente está tendo com os outros times. A gente tem casos de SAF que estão indo muito bem e tem os desastres. Aqui no Rio. Então, assim, porque o formato é diferente. Aí falando questão de percentual, acho que a gente não sei se vai entrar nesse ponto, mas tem experiência que a gente tem que usar como exemplo, né? O que a gente pode ou não aproveitar disso aí, ó, que tá tendo? E ainda tá cedo até para dizer, por exemplo, se a Eagle foi a compra certa pro Botafogo ou o City foi a compra certa pro Bahia. Tá cedo. Acho que pro Botafogo foi a compra possível. Né, cara? É médio e longo prazo. O Botafogo tava afogado, ele precisava de uma coisa, e me parece que genuinamente o Textor é um cara apaixonado pelo negócio. Ele gosta muito, ele veste a camisa. Mas o lance é o seguinte, SAF você tem que prestar atenção em algumas coisas. Clube de futebol no mundo, nenhum dá lucro. E não é pra dar lucro. Não é um negócio tradicional. Civil. Clube de futebol é pra você pegar... sem fins lucrativos, já começa por aí. Mesmo que são empresas. Tem Claro ação na bolsa. Tem clube que tem ação na bolsa. O Manchester United tem ação na bolsa. O Arsenal tem ação na bolsa. Precisa distribuir dividendo de alguma forma e tal. Então ele tira um pouco do dinheiro da operação, mas o ativo se valoriza. O negócio do clube de futebol é o ativo se valorizar ao longo do tempo. Qual é o principal fator para valorizar um clube de futebol ao longo do tempo? Direitos de TV. Isso eu já falei com gente que trabalha com fusão e aquisição de clubes no mundo inteiro, gente que conhece esse mercado e todo mundo fala. Cara, a primeira vez que eu perguntei, eu já ia falar assim, porque o Fluminense tem xerém, porque o Fluminense tem não sei o quê, papapá. O cara fala assim, TV rights. Só falou isso, direitos de TV. É a baliza da gestão. Então você pode reparar que na época da retomada econômica do Flamengo, eles falavam assim, a gente era um time modesto, humilde. O time não era tão barato assim, não. Mas o salário dos jogadores, ele cabia mais ou menos dentro do direito de televisão. Com as receitas adicionais, que são menos previsíveis, é que o Flamengo fazia contratação de jogador, fazia investimentos. Mas segurar a operação era em cima da TV. Então o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje? A gente está prestes a formar uma liga, por mais que sejam 2 blocos. Sem ter a formação da liga que vai dizer quanto que a gente vai ganhar na TV, qual é a regra de fair play financeiro que é importante para proteger o investidor, para ele não entrar num lugar que ele vai ter que ficar aumentando o salário de jogador e compra de jogador, inflacionando o mercado inteiro. Tudo isso é importante antes da gente pensar numa SAF, já que a gente minimamente pode. Agora, a gente precisa entender qual é o perfil de investidor que vai bater na porta do Fluminense e querer ser sócio do Fluminense, sócio de uma operação de futebol do Fluminense. Por quê? Tem investidor que pode querer, só porque isso é importante, Ivo. Não, sim, lógico, fica à vontade. O Grupo City. O Grupo City é de propriedade da autoridade de Abu Dhabi, que é um dos Emirados dentro dos Emirados Árabes. É uma das cidades-estados que tem dentro dos Emirados Árabes. Tem uma agenda de poder e geopolítica dentro da compra de todos os movimentos do Grupo City. O Manchester City é do Citigroup, porque os caras queriam ter acesso à elite europeia, queriam circular na elite europeia para falar de outros assuntos que são complementares ao seu negócio. Então tem muita gente que compra um clube de futebol porque o futebol dá acesso. Ele é estratégico. Tem gente que compra clube de futebol porque, como os direitos de TV ao longo do tempo tendem a crescer, em 10 anos o clube valoriza. Então você compra por 500, investe mais 200 no futebol ou 300, deixa ele gerar com a própria receita depois, esses 800 corrigido vai dar 1 milhão, você vende em 10 anos por 2.
Você fez um bi. Ou seja, tem um superchat aqui, né? Eu quero até te perguntar uma parada sobre o Grupo City, que o Grupo City ficou próximo do Fluminense uma época aí, né? Você sabe dessa história? Então, queria que você contasse. Eu não sei da história, mas Eu só posso contar pouquíssimos Não, detalhes. olha só, Depois mas... do superchat queria fazer uma Exatamente, pergunta tem o também. superchat aqui do Renato Blay. Renato Blay hoje tá o quê? Tá com a carteira aberta hoje, né, Renato? Pô, valeu, obrigado aí, irmão. Tá falando aqui, né? Se continuarmos com essa pegada de títulos e premiações, com a criação da Liga, não teremos mais necessidade de virar SAF. Não O sei. que você acha sobre isso? Não sei, não necessariamente. Porque Ah. o futebol vai Só ter... complementando Pode falar, o que o Renato falou, que é uma pergunta que eu acho que, de todo mundo que veio aqui, eu acho que você é o cara que desenvolve melhor esse assunto. E aí é uma opinião muito pessoal e rasa, porque eu não tenho conhecimento necessário para falar tecnicamente sobre SAF. Mas, ao meu ver, me parece, até pelas condições dos clubes, que a SAF é meio que um caminho sem volta no futebol brasileiro. Que todo Talvez. mundo em algum momento vai virar. Você concorda com isso ou é Talvez, mas... senso comum da minha Não, parte? talvez sim. Até porque o que a gente tá vendo no futebol brasileiro? Vai ter a discussão de direitos de TV, que não deve elevar muito a grana no primeiro momento, mas deve subir no próximo salto. A gente está tendo uma bolha no futebol brasileiro em relação a casas de apostas. Eu não acredito que o padrão de investimento hoje de casas de apostas daqui a 2, 3 anos, com a regulamentação e o mercado se assentando, o apetite de investimento vai ser o mesmo por publicidade, eu acho que vai cair. E, obviamente, a situação econômica do país pode, enfim, trazer várias complexidades que atrapalhem o que a pessoa fica ativa no sócio-torcedor, por exemplo. Então, eu acho que a SAF te traz um mecanismo de financiamento interessante, não só de financiamento, como de organização da dívida. Que talvez então, seja o principal ponto. Agora, eu não acho que todo mundo vai fazer a venda de 100%. E muita gente... E eu vejo um dos argumentos mais comuns, devia ser quando o Mário fala da ideia do 49%, ou não vender o controle total, é assim... Quem vai investir sem ter o controle? Isso é uma coisa que eu falo aqui também. Gente, mas peraí. Mas a gente não... Você conhece a Bolsa de Valores? Não. Pois é, você é acionista Olha de só. 50%, mais de 50% Não, de mas quê? isso aí que você tá falando, isso aí é bom pra galera que tá em casa, É bom. assim como eu que falo isso também, pra galera até mesmo Claro, saber melhor. Tô falando entendeu? de boa. E talvez aí se seja... se sou irônico, desculpa. Tá? Não. Mas aqui é debate, cara. Aqui a gente Tá. resenha sobre isso. Mas o que acontece muito no futebol mundial? Você tem, em todos os mercados mais ou menos maduros, você tem SAFs não, modelos de clube-empresa, onde tem investidores que investem em percentuais. O próprio Arsenal tem um cara lá que tinha 8%, daqui a pouco ele compra, vai para 12%. O cara que acabou de comprar o Manchester United, um torcedor fanático, um dos caras mais ricos da Inglaterra, o Jim Ratcliffe, ele comprou 25% no começo. Mas ele já comprou falando o seguinte, o Glazer, eu quero comprar tudo. Então me dá 25% para eu não comprar de agora, para você poder ter o retorno da cagada que você fez, e você me deixa operar o futebol. O cara fez um acordo, o cara entregou a chave do futebol para ele. Mas ele só tem 25% do clube. Então você tem como acomodar vários negócios onde você pode dar 30% da operação de futebol para poder rentabilizar investimento de longo prazo em Xerém, por exemplo. E esse cara, o que esse cara pode querer em troca? Ele pode querer uma prioridade de compra. E é um diferencial. Mas É um diferencial. É um diferencial mas você acha- enorme na nossa negociação de SAF, que a gente comentou também isso na nossa live. Mas questão você acha que isso pode acontecer? Não, Desculpa vai se eu lá. te cortei. Você acha que isso pode acontecer num cenário do futebol brasileiro? A gente aqui é diferente Esse ano, desde lá. 2024, eu acho difícil. Porque a gente não tem a Liga. Porque se a Liga vai dizer as regras que deixam o jogo mais equilibrado. Dependendo da regra do fair play financeiro, por exemplo, que vai botar uma limitação proporcional à receita do que você pode gastar, eu acho que, por exemplo, começa a caber. Se você tiver boas medidas anticorrupção dentro, pode caber. Então pode acontecer porque tem mercados em países... Gente, a gente às vezes tende a achar que a Europa é tudo maravilhoso. A Itália é um Brasil que para lá com a mano. A Itália, quem conhece a Itália, Quando fala você que... falou medida contra a corrupção, até torci o nariz aqui. Mas Itália Mas Itália tem um monte. Itália tem um monte e É. a corrupção continua. Itália é uma máquina de produzir esse troço. E na História Itália, diz isso. você tem os clubes todos viraram empresa e na verdade, são empresa acho que há século. E é muito interessante. Quem gosta do assunto, recomendo muito @ de um jornalista amigo meu. Ele é comentarista do Redação Sport TV. Ele é professor universitário, ele é mestrado, ele tá indo pro doutorado, se eu não me engano agora, chama Irlan Simões. Irlan Simões. Ele cria um canal já foda vi. chamado Na Bancada, que ele começa a discussão falando de cultura de arquibancada. E a partir dali ele estuda o tema de clube-empresa antes das SAF. Eu tenho um debate com ele até na TV Brasil, quem quiser
ver lá Eu já vi no canal os da TV vídeos Brasil deles. É muito bom. o meia horinha de debate com ele com o Sérgio do Bocage. Mas o Irlan é um cara que você tem que seguir pra entender o tema. Ele bota muita coisa legal de informação, Tem até um com muita profundidade. Tem até um tempo que eu não bom, vejo. vai chegar depois Tem até um esse- tempo que eu não eu quero vejo o ver vídeo depois. dele. Rapidinho, deixa eu só ler um comentário aqui do Rafinha, o Coringa do Tricolor. Galera, segue a página lá do Coringa do Tricolor, tá? Do Rafinha. Segue a página dele lá e tá falando aqui. Eu acho que isso é a preocupação de muito tricolor, tá, Alexandre? Salve, salve, saudações tricolores. O maior medo da SAF do Flu, do torcedor, né? É perder Xerém. Né, parte da gestão de Xerém, que ele tá falando aqui. Cara, isso pode acontecer. Aí eu lembro aquela situação do City, né? Sim. Vamos lá, vamos por ordem. Você acha que isso pode acontecer? E em relação ao City, pra você falar também sobre essa história um pouquinho. Cara, contratos mal feitos podem ser feitos. Aham. Podem ser quebrados depois, mas dão um trabalho. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Por isso que o debate tem que ser de bom nível. Porque se a gente ficar só no lugar do comum e alguém sacolar um cheque e falar assim, Tricolor, você quer investir no futebol que nem o Botafogo e o Flamengo? Adere a SAF. No Cruzeiro, por exemplo, foi uma campanha pública terrível que simplificou o tema. Tanto que ninguém percebeu que o Cruzeiro vendeu falando que a venda foi de 400 milhões com potencial de chegar a 1 milhão. E quando entraram na letra fina do contrato, a única obrigação do Ronaldo era assumir a dívida e botar 50 milhões no clube. 50, era a única obrigação. Ele acabou botando mais. Mas ele, enfim, falaram de 400 para bilhão e ele botou 50 milhões. Sim. Então, porque o debate foi raso e foi assodado na ansiedade do torcedor. O que eu gostaria que vários canais abrissem espaço para esse debate é que a gente, como comunicador público, como mídia, a gente precisa segurar essa ansiedade do torcedor para não deixar uma armadilha aparecer como essa. Sim, Dá pra colocar o muito Vasco importante nesse isso. balaio aí que você tá falando? Sim, Porque numa situação assim, cara, desesperada até. Gente, Sim. Assim como o Cruzeiro também. Cara, Sim, uma rápida. Cruzeiro, Vasco e Botafogo Gente, foram falando nesse eu tema. nem vascaíno sou. Uma rápida pesquisa que eu fiz sobre a 777, quando o Assusta. Vasco ainda tava na Série B, eu já vi que era furada. Tanto é que eles conseguiram lá, eliminaram o Pedrinho. Mas foi uma jogou. situação desesperada, né? Assim, quando Não, você mas para aí- pra analisar mas aí até... entra o que ele tá falando da importância desse nosso debate aqui hoje. Quando você para pra analisar até os números do Fluminense, você vê que, assim, esse último, principalmente o último balancete, você vê que o Fluminense está se preparando para uma chegada da SAF, até pelas estratégias que vem tomando Sim. com relação à contratação de jogadores, com relação à antecipação de recebimentos, questão da cota, né? Esses tantos anos parece aí. que é o caso. Então, assim, você consegue ver ali que, pô, ele tá se preparando realmente. Aí muita gente criticou, pô, principalmente quem entende muito da parte, pô, como é que você tem o superávit e aumenta as dívidas? Então, assim, você começa Isso é uma a crítica minha fazer também. questionamentos que é justamente, pô, você tá se preparando para algum momento aí, e o Mário não tá escondendo isso, ele tá deixando claro, não, estamos vendo a melhor forma, estamos com o BTG aí para ver de que forma a gente pode fazer isso. E, assim, não tá sendo nada escondido com relação a isso, mas é o que a gente tá falando aqui. Vai fazer, em algum momento eu acho que vai acontecer. Mas a forma como vai ser feito, quem vai vir pra fazer, entendeu? Isso tudo. gente E, precisa o ser que o vigilante. Alexandre tá falando é extremamente importante. Assim, qual a estratégia da empresa também? O que ela quer? Qual é essa empresa? Imagina desse cara. O que ele quer aqui no Rio de Janeiro, especificamente? O que você acha que o governo do Catar quer comprando um time numa das principais capitais da Europa? O Paris quê? Saint-Germain. Relacionamento? É bom pro clube, é ruim pro clube? No curto prazo no longo não sabemos. Qual a história? Só vamos ver daqui a 10, 15 anos o que aconteceu. É. Em relação ao Grupo City aqui o que você pode Eu não falar? vivi essa história. Eu sei mas dessa história você por amigos. Mas o que você pode falar? Muito antes resumo, muito antes da lei da SAF, essas coisas, o Grupo City teve uma aproximação com o Fluminense tentando adquirir fazer uma parceria ou de antecipação de receita versus direitos futuros visando Xerém. Na verdade, pelo que eu entendi, era uma coisa de comprar uma parte do clube, transformar em CNPJ tradicional, em empresa, ajudar com dívida, comprar uma parte do clube, meio que resolver dívida em troca de você ter acesso a Xerém e trabalhar a base ao longo do tempo. É mais ou menos o que o City hoje, com a lei da SAF, numa clareza maior desse modelo de organizações de multiclubes, que se chama globalmente MCO. O City, se não me engano, na época não tinha nem MCO. Estava no começo do processo de comprar outros clubes. Então foi uma primeira sondagem, tem bastante tempo isso. E o que eu sei é que não andou, porque acho que teve muita preocupação com a questão fiscal e financeira. O Brasil é muito difícil de navegar. Fala galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, em primeiro lugar.
uma produção